E aí, Gabi? Boa. E Oi, aí, Gabi, tudo bom? que bom ver vocês. Que saudade. Mano, Saudade de você muito. também. Eu acho que eu não. Quando foi a última vez que a gente se viu? Foi no Ela não tava nos churrasco 10 anos, Você não né? tava nos 10 Eu não anos? tava, eu tava na Espanha. Nossa, então faz mais de 10 anos que a gente não se vê. Desde o Santa, você acha? Acho que a gente se viu talvez naquele comecinho pós-Santa. É, Casa do Alê, talvez. Algo assim. Porque Onde você tá agora? Você tá no Brasil? Você tá na sua casa? Você tá no trabalho? Tô Oi? na minha casa. Tô na minha casa. Onde é a sua casa? É no Brasil? É em São Paulo? A minha casa é no Uruguai, num parque nacional. Eu moro na área rural. que é animal. Nossa, não, então a gente Cabo tem muita Polônio, coisa pra não sei falar. se vocês conhecem. Parque Como? do Cabo Polônia, no departamento de Rocha. Eu moro 1h30 do Chuí. Eu tô. Tá, 1h30 do Chuí, então você tá perto do mar, mais ou menos. Eu tô do lado do mar. E esse Tem parque uma mata e aí o mar. Como é que chama esse parque nacional? Eu quero ver aqui no mapa. Cabo Cê- Polônio. Cabo Só que vai Polônio. mostrar o balneário, vai mostrar a parte o cabo mesmo, as rochas e tal. Eu tô mais perto da entrada do parque, que é mata. E você falou que você tá no departamento de rochas? Aham. O que é isso, cara? Um departamento de rochas? Rocha. Ah, é o estado de Rocha. Ah, um Eles chamam estado, é um departamento. nome. Ah, eu É o achei que era um nome. negócio de rochas Achei que era físicas. de geólogo, é. Eu Porque também. rola umas rochas também, né? Então ficou meio dúbio. Deixa eu perguntar, você tá no Eu laptop ou você tá no seu celular? tô no meu celular. Dá pra fazer um tourzinho aí pra gente? Das coisas em volta? Tá, Tem alguma nossa, vista, tá alguma coisa meio, assim? tá meio, vou fazer, mas tá meio bagunçado aqui. Tá. Vamos lá, deixa eu tirar do carregador. Eu gostei da madeira, parece um pouco uma sauna. Só um É o que eu pouco, assim. falava. Parece um pouco uma sauna. Deixa eu entender aqui. Tô meio confusa aqui. Não, se Pra for muito virar a tela. complexo, Não, relaxa, era já só vi. curiosidade, assim. Não é muito complexo. Bom, talvez pra mim seja muito complexo. Mas, ó, essa é a vista da janela, uma matinha. Uhum. E aqui Que tem legal. uma... Vamos lá. Eita! Aí aqui é tudo meio pequenininho, então você tem que dar ré. Tem uma lareirinha, mas agora eu tô com o aquecedor a gás ligado, para não ter que acender a lareira. E aí dá a voltinha. Essa é aqui. Ah, bonitinho. Uma Essa é a varandinha. primeira. É uma Nossa, que varandinha, demais. uma rampa, e aí tem a mata. E aí, se você caminhar para lá, você vai chegar na duna e no Cabo Polônio. Uns 2 quilômetros. Uau. Acho que sua E vista esse é o ganhou da Letão. vista de todo mundo. Leto, Ó. fala oi. Ah, o cachorro. Ah, bonitinho. E você caminha esses 2 quilômetros até a praia frequentemente ou você fica mais na floresta? Eu fico mais na floresta. A gente vai até, na verdade. Mas ultimamente temos trabalhado bastante aqui. Você sempre tem coisa para fazer, né? E acaba nunca. No campo você acaba abrindo muitas frentes. Depois você tem que lidar com todas elas. Então, é isso que é uma escolha, né? Mas E você então está trabalhando aí. Você, obviamente, né? Já que você mora aí, você tem que trabalhar aí. Mas eu tinha entendido que eu falei com a Ju que você trabalha com vinho, mas não parece que você trabalha com vinho, porque eu não estou vendo nenhuma vinícola em volta. eu tenho um pequeno vinhedo que a gente plantou na última primavera, que está num outro lugar, tem que cruzar o rio, mas é pequenininho, são 160 plantas só. Né, para começar, porque a gente está só eu e o Gustavo, meu companheiro, de larga data. E então estamos começando. E tem os tanques de vinho, eu acabei não mostrando, eu estava do outro lado.
Uhum. Então, esse ano eu comecei a fazer meu primeiro vinho. E a gente produz cerveja também, numa escala pequena. E estamos começando a fazer uns esquemas com outras cervejarias para produzir a nossa cerveja em outras cervejarias, a princípio. Antes de Então montar a nossa cervejaria. você Seria os sonhos. Você e o Gustavo estão aí. O principal é o vinho e a cerveja. Porque eu entendo que... Não estamos... Não, porque eu entendo fala. que você falou que no Mato a gente abre vários projetos. Entendo que talvez você tenha até outros projetos que você esteja fazendo além desses dois, mas esses são os motivos principais para estar aí, é isso? São os motivos principais para estar aqui. Uhum. Na verdade, Gente, a calma aí, gente se parece que o mudou Bruno pro já sabe Uruguai mais do com a que eu. ideia de... Eu sei um pouco mais que você. Eu tô totalmente perdido, Gabi. Eu não fa... vamos voltar no tempo, Faça assim, suas porque perguntas. deve ter gente mais perdida do que eu, assim, porque vocês estão falando de vinho e cerveja e parque florestal e, mano, eu não tô entendendo nada, assim. Vamos, vamos voltar um pouco. Me conta o que aconteceu depois do Santa. Faz uma trajetória do tempo aí para... Porque não sou só eu que não faço ideia de como você foi parar aí. Caceta! Bom, Beleza. Depois do Santa, eu fui fazer biologia na Unesp de Rio Claro. Aí, nos últimos anos da Unesp, eu fiquei meio decepcionada com a academia, né? E decidi trabalhar em restaurante. Comecei a trabalhar Malfê, a câmera da Gabi em travou restaurante para para ver se você era uma coisa que eu também? queria fazer da minha vida. Travou um segundo. Peraí, Gabi. Só que sua câmera travou. Aconteceu com outras pessoas também antes. Tenta desligar e ligar ela, por favor. Ah, voltou. Não faz nada. Você aí você foi para Rio Claro trabalhar em biologia, cansou e foi para trabalhar em restaurante, é isso? Não, eu me formei em biologia lá, mas depois fui para Campinas e continuei trabalhando em restaurante. Trabalhei em restaurante em São Paulo, comecei gastronomia, nada a ver. Percebi que eu não queria morar em Sampa para nada. Fui fazer um curso. Eu já fazia cerveja na faculdade. Uhum. Eu já produzia cerveja na faculdade. E aí, com o Gustavo e um amigo. Isso há 10 anos, mais ou menos. E aí, fui para Sampa, trabalhei em restaurante, mas não era exatamente o que eu queria. Fui fazer o curso de sommelier de cervejas em Campos do Jordão, quando eu estava saindo com malas para ir morar lá. Era um curso de alguns meses. Eles me ligam e falam, não fechou turma, mas tem o sommelier de vinhos. Você quer fazer? Dei uma choradinha e falei, tá bom, vou fazer. Né? Uhum. E fiz, e aí comecei a estudar vinho desde então. Fiz o meu mestrado nisso, na Espanha, em enologia e viticultura. Por um tempo, depois do sommelier, eu trabalhei em São Paulo, com venda de vinhos, me tornei sócia de uma importadora, que tinha também um carrinho de vinhos, um food truck de vinhos. A gente até se encontrou lá no Butantã. Sim, eu tomei o seu vinho. Várias pessoas do Santa foram. É verdade. Sim. Tinha um nome tipo, em espanhol. Los Mendocitos. Isso, porque vinha de Mendoza. O vinho, ou não? Los Mendocitos. É. Eram vinhos de Mendoza, de pequenas vinícolas de Mendoza. Sim. Vinha. Uhum. E aí não deu certo, eu queria trabalhar com produção e eu queria morar no campo e não era isso que eu queria, morar em São Paulo. E aí eu fui para a Espanha, na verdade, aí eu passei um ano viajando, fiz Uruguai, Argentina, e depois no segundo semestre fiz França, tudo trabalhando voluntário em vinícolas, woofing, sabe? Não. Woofing é um programa de fazendas orgânicas no mundo todo que chamam voluntários para trabalhar por Casa e Comida. Então, você trabalha umas 4 horas por dia, vive lá, come lá e troca.
Normalmente é uma troca, mas tem gente que se aproveita disso para tipo uma escravidão meio moderna, mas no geral Mas é é uma orgânico. troca. Todas Então... as experiências foram boas. E essa viagem você fazia sozinho? Você fazia com o Gustavo, com uma galera? Como é que era? Uma parte com o Gustavo e uma parte sozinha. Então, Califórnia eu fui sozinha, mas Uruguai e Argentina a gente fez de carro. E aí a gente trabalhou em vinícola aqui, trabalhamos em cervejaria, trabalhamos em vinícola em Mendoza. Na França a gente estava junto também, trabalhamos em cidreria, cervejaria e vinícola. Então, aprendemos bastante a parte prática. Assim. E aí, fui para a Espanha fazer o meu mestrado em enologia e viticultura, no mesmo ano, enquanto o Gustavo fazia o mestrado dele em tecnologia cervejeira. Mas já com planos de vir morar no Uruguai. A gente tinha gostado muito do Uruguai, a gente não queria ficar muito longe do Brasil. A burocracia toda e os custos para abrir uma cervejaria no Uruguai eram bem menores, então, e era o clima para o vinho, né, para as uvas, e aí a gente decidiu que a gente queria vir morar aqui. Então, logo que a gente voltou da Espanha, a gente veio para o Uruguai. Alugamos uma casa no campo aqui em Rocha mesmo, e desde o Brasil, assim, descemos de carro, ficamos um mês nessa, sem saber exatamente o que ia acontecer, e aí a gente conheceu um cara que tinha uma casinha, um galpãozinho. Ele falou, eu alugo para vocês por um preço camarada. O cara era uruguaio, morava na Argentina, a gente ficou 1 ano e meio nessa casa, começou a fazer cerveja aí, vendia cerveja no verão. E aí a gente finalmente veio para onde a gente está agora, que é um terreno que a gente comprou com outras pessoas, mas tem a nossa parte. E não tinha nada, a gente construiu uma casa na árvore, começamos a morar na casa na árvore, daí a gente fez uma oficininha para as ferramentas, aprendi a construir, depois a gente construiu aí com profissionais ou semi-profissionais a casa onde a gente mora hoje, e estamos aqui acho que faz uns 2 anos que a gente está nesse terreno já, mas não tinha nada, né, então... E aí vocês produzem cerveja nesse terreno? E vinho. O vinho... Cerveja e vinho. Cerveja e vinho. Mas, e cerveja é o principal. O vinho, pelo que você falou, é algo menor. Ou não? Não entendi. Na verdade, menor porque o vinhedo é pequeno, mas eu não tiro uvas desse vinhedo ainda, né? A gente plantou na primavera do ano passado, vai dar 1 ano agora em setembro, e ele vai dar uva daqui a uns 2 anos. Porque você precisa que o pé cresça, antes até de poder dar alguma uva, ele precisa crescer e tal, né? Geralmente até se ele quer dar uva, ele até tentou dar umas uvinhas, você tem que tirar. Para não pesar nele. E você precisa estabelecer toda a estrutura da planta, demora. Sim. E é muito interessante isso, porque reúne o seu lado biólogo com o seu lado gastronomia, né? Sim. E aí, na verdade, reúne o seu lado bióloga com o seu lado gastronomia com o seu lado carpinteira. Porque você é o lado mais diferente. Mais ou menos. Eu adquiri umas habilidades aí que definitivamente não dá para pôr em currículo. Mas são umas habilidades que me servem aqui. A energia, a gente está off-grid. Então, a energia é toda solar. Que legal. Eu ia falar, qualquer casa na árvore, que fique na árvore e mantenha pessoas na árvore, para mim tá qualificada. Sim, não entra água e tal. Isso é muito difícil. Deu bom. Eu tenho 1 milhão de perguntas. Eu também, eu não sei nem por onde começar. E o problema é que a conexão dela não é tão boa que a gente pode se atropelar. Como você está no meio do nada, Gabi, sua conexão está ótima, mas ela às vezes quebra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não interromper. Mas, assim, 1000 perguntas. Vai lá, meu filho. Cara, eu queria primeiro começar você contando um pouco assim... A gente veio de uma tradição urbana muito forte, assim, pelo menos todo mundo da bolha Santa Cruz, assim, né? A gente usufruía do campo, mas a gente
eu não sei, eu não conheço muitas pessoas que tinham essa vivência, essa vontade. Eu acho que me vem à cabeça, a única pessoa que eu lembro que foi ativamente gostava de coisa do campo era a Bruninha, a Bru Andrade, que Eu me foi fazer lembro uma... a Carol Pena que acabou indo para Caraíva logo que a gente se formou, né? Total, mas também. não era tão campo assim, né? Tipo, era mais Caraíva uma não coisa tinha de... nem luz, não tinha nem Putz, mas eletricidade. Caraíva é bem isoladão também. Total, mas pelo que eu entendi, lá o foco dela era turismo, né? Assim, aí Tem no uma campo, vila, mas tem pessoas. é outro tipo de coisa. Eu queria saber, assim, você sempre teve essa via de campo e tal, ou foi alguma aversão que você, tipo, foi criando, mas não aguento mais São Paulo, a cidade tá foda. O que fez você... Parece que você foi se afastando cada vez mais dos centros urbanos, né? Tipo, saiu de São Paulo, depois foi para Uhum, uhum. Rio Branco e foi fugindo. E claro, Conta um pouquinho disso, assim, de onde veio essa, como é que é aquele termo em latim? Fugere urben? Fugere Urban. interior. Vocês falaram disso, né? Eu assisti ontem a entrevista de vocês, a última, e vocês justamente falaram isso. É. Que acho que talvez seja uma tendência, mas isso pode ser um outro assunto. Eu acho que foram as duas coisas. Eu dei uma fugida, mas eu acho que desde criança a cidade não me fazia bem. Eu ficava enjoada. Às vezes eu chegava no Santa e vomitava. Eu ficava enjoada no carro, era horrível. Então, todo esse carro, todos esses estímulos visuais e tudo, eu não gostava. Então, nas férias eu ia para o campo, adorava, era muito bom. E aí eu percebia que eu estava muito mais conectada com o campo. Então, quando eu fui para Rio Claro, que é uma cidade bem menorzinha, tem um horto florestal e tal, e comecei a fazer campo também, porque a biologia tem muito campo, eu comecei a curtir bem mais, tá no meio da natureza. E aí eu vi que a gastronomia era uma coisa muito urbana, que podia não ser, né? Mas que se eu quisesse trampar em restaurante, eu ia ter que estar na cidade. Eu percebi que não era exatamente isso. E a sommelieria também, né? Trabalhar em restaurante e tudo mais. Então, minha saída foi a produção e aprender a produzir. Eu acho que sim, eu fui criando uma aversão também à cidade. Nunca E, fez sentido para mim estar tão aglomerado. Eu não sou uma pessoa de sair muito, então é uma coisa que não foi um sacrifício tão grande assim, né? Não tá na cidade, não usufruir das coisas da vida noturna e tudo mais. Acho que foi isso. e não rolava uma pressão, sei lá, uma pressão social ou familiar de eu não sei, a gente tem talvez um pré-conceito assim de que o progresso está na cidade, então se você quer se dar bem na vida e resolver sua vida, você tem que estar, enfim, nesse meio urbano que é lá onde florescem as coisas. Não rolava uma pressão assim tanto sua na sua cabeça de, velho, eu tô fugindo disso, ou, sei lá, de família, amigos? Foi fácil assim, falar, não, eu vou pro meio, vou pro mato, vou fugir do caminho tradicional das pessoas? Não foi nada fácil, não é fácil ainda. A minha família me apoiou sempre muito. A gente tem uma cultura de campo, de valorizar, de querer estar no campo e tudo mais. Mas eu acho que essa questão da sociedade, principalmente uma coisa que você falou que eu acho muito importante, está dentro da minha cabeça. É o que eu trouxe de urbano, porque realmente nós não somos seres rurais. Pelo menos a maioria de nós não era. Então eu tenho uma cabeça super urbana e a sociedade dentro de mim muitas vezes me pune. Quer dizer, não estou ligada ao mercado de trabalho nem à academia já faz um bom tempo,
terminei meu mestrado agora, mas na verdade já tinha terminado na Espanha há 3 anos, e aí entreguei minha tese agora, ou meu trabalho. E então não tô vinculada. E eu acho que existe um respaldo da sociedade, né? Quando você está vinculada. E até uma estruturação da sua vida em volta disso. Então, não foi fácil e ainda não é fácil se sentir um pouco... É difícil falar sentir à margem, porque eu sou uma pessoa bastante privilegiada. Então, falar que eu me sinto à margem da sociedade parece que eu sou uma parte de uma minoria. Mas se sentir não inserida no mercado de trabalho, nas coisas que as pessoas consideram que é o importante, né? Pausar sua carreira, como eu falei. Tem muitas coisas que embelezam o meu currículo que eu aprendi nos últimos 3 anos, né? Isso aí me lembra... Isso me falei. lembra um artigo que o Marcelo Strambi compartilhou comigo outro dia em relação aos economistas. Vai ser um pulo meio distante, mas eu vou trazer de volta. Que os economistas, a profissão em geral, tem problemas preditivos enormes, assim, não consegue acertar quando vai ter a crise, e muitas coisas ela erra, mas criou-se já um sistema de feedback, de retorno entre as partes, que por mais que você erre consistentemente, você continua sendo endossado e toda a academia continua sendo válida. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, o que você sentiu, que você saiu do sistema de validação, que a cada mês, a cada ano, vai lá e fala, não, você está no caminho certo, vem cá, eu te dou. Acho que talvez quando você começar a vender a sua cerveja, a vender o seu vinho, você começa a se reinserir, porque você vai falar assim, olha, tem pessoa que compra meu produto todo mês, todo ano, e eles gostam, e eles falam que é uma boa cerveja, que é um bom vinho. Aí você vai meio que se reinserir para um outro caminho. Mas agora você está bem tateando no escuro, né? E é um projeto longo, você tem que construir uma casa, você tem que achar um terreno, você tem que plantar uma planta que demora 3 anos para crescer, aí você tem que achar sua fórmula, você tem que fazer iterações dessa fórmula, você tem que achar mercado para fazer... Ou seja, você está no escuro por uns 5 anos até você ter algum feedback. Então, acho que é esse tipo de marginalidade que quando você sai do sistema para fazer um projeto verdadeiramente original, né? Uma coisa que eu queria falar também era... Acho que todo mundo que faz uma coisa meio alternativa, assim, a gente falou isso um pouco com o Olavo, mas gera algum nível de ansiedade, não gera? Do tipo, meu, eu tô indo trilhar um caminho que parece ter sido pouco validado pelas pessoas, então ele é incerto, né? Tipo, será que será que eu tô indo pelo caminho certo? E como é que é para você lidar com essa acho que todo mundo que faz uma coisa meio de empreendedor ou de por conta própria, né, de você não seguir, você tem que lidar com essa coisa de ansiedade, de, mano, eu não sei se o que eu tô fazendo vai dar certo ou não. Como é que é isso para você? É algo que você fica tranquilo? Às vezes bate um nervoso de, meu, e se não der certo? Sei lá, como é que é isso para alguém que tá fora, assim, do grid? Putz, então, eu acho que tem 2 coisas que acontecem muito. Uma delas é sentir falta de ser balizado pela sociedade, ser balizado pelo outro. Então, putz, será que eu estou vivendo certo? Não é só na vida profissional, né? Você está se perguntando, será que não tem ninguém te observando ou para te dar um feedback? Então você fala, será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou vivendo certo? Será que eu estou organizando minha vida de uma maneira correta? Você começa a se questionar de maneiras muito loucas, assim, questionar sua própria existência, num aspecto assim, né, bem filosófico. Mas e aí tem a outra parte que, como o Bruninho falou, a parte profissional, que é lenta e então é difícil você se reinserir, é complicado. Rola uma certa ansiedade, sim. E Na parte eu acho identitária... que Vai lá. pede... Fala você.
Pode Não, eu seguir. acho que pede, no nosso caso, que a gente falou, vou fazer uma cervejaria. E aí a gente percebeu que, putz, mas a gente está meio isolado, a logística aqui ela é difícil, você vai descobrindo coisas, você vai tirando véus e vai vendo a coisa como ela é. Então, várias ilusões vão caindo. Então, se você ainda quer fazer isso, você tem que dobrar a sua aposta, porque você tem que fazer um mínimo de cerveja e você vai ter que comprar um equipamento que é caro, o investimento inicial é grande. E se você tem que fazer um mínimo de cerveja, você tem que vender esse tanto de cerveja. Será que eu tenho esse mercado aqui? Ou será que eu vou conseguir toda essa logística? E por mais que eu seja especialista em vinho, e o Gustavo seja especialista em cerveja, montar uma pequena indústria na área rural é algo que a gente foi percebendo que não ia ser exatamente assim, pelo menos não com toda essa tecnologia. A gente ia ter que voltar a técnicas mais artesanais e, enfim, se adaptar. Então, rolou essa quebra. Então, você quer continuar fazendo isso, você tem que dobrar a sua aposta. Vai comprar um equipamento super caro, vai ter que fazer muita breja, vai ter que dar um jeito de vender essa breja com uma margem super pequena. O vinho o gasto inicial é um pouco menor, se você está comprando uva. Então vamos falar de ilusões, que eu gostei que você colocou aí da ilusão, que eu acho que é uma dos maiores, é opinião minha, né? A gente vai jogando opinião assim no alto, desqualificada mesmo, mas acho que um dos maiores problemas da vida na cidade é como ela é muito ilusória, ela cria muitas ilusões, porque ela é uma sociedade intensificada. Quando você está em contato com a natureza, a ilusão ela tem uma quebra muito real, né? Ela quebra porque o animal reage bem ou mal com você, porque faz frio, faz calor, a planta vive ou morre. Não tem muito espaço para ilusões. Quando você está na natureza, a coisa é muito ela mesma. Até uma época eu trabalhei com terapia animal para criança com autismo. É muito interessante ver umas crianças bem assim chatas e ela interage com uma cabra. A cabra é puramente real, tá ligado? Às vezes a cabra vai fazer carinho na criança, às vezes a cabra vai dar um coice na criança, e não importa que é uma criança. Então, e a cidade é cheia de ilusões. E eu acho que eu queria pegar essa ponto da ilusão por dois lados. Primeiro, isso foi o que você falou de dobrar a aposta, isso deve ser muito difícil. E aí a primeira pergunta nisso é: o que você acha que a gente deveria tentar mudar na vida na cidade para diminuir as ilusões? Por exemplo, se você hoje pudesse voltar para a Gabi de 5 anos atrás ou de 3 anos atrás, que resolveu ir aí para o Uruguai, que ilusões que você acha que você poderia não ter tido, que você tinha só porque você não olhava direito para as coisas, sabe? Sei. Nossa. Pergunta difícil essa, mano. Foi mal. Se for muito difícil, eu posso passar para a segunda. Não, é uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa. Toca muitas questões. Eu acho que toca muitas questões. Como tudo que a gente vai falar da vida no campo e da vida profissional, elas vão se misturar, mas eu acho que tem... Então, tem as duas ilusões. Eu fiz uma mudança na minha vida que foi, eu saí do Brasil e fui para outro país, e eu saí do meio urbano e fui para o meio rural. Então, foram diversas mudanças ao mesmo tempo. Eu acho que, primeiro, tem uma ilusão em relação à própria natureza. Ela é nua e crua, mas quando você está na cidade, você tem essa ilusão de um cenário bucólico. Mesmo eu mostrando aqui para vocês, essa mata, eu moro num parque, tem veados, é lindo. Mas quando você está morando no campo, você vê que a natureza Tá travando um pouco aqui para mim. Gabi, repete o que você falou, Vamos que fazer aqui uma cortou pra pausa gente. só para chegar ela voltar. Gabi. Pera aí, Gabi. Talvez também o nosso sinal vai demorar para chegar para ela, então ela só vai saber que está cortando. facetas. A gente trabalhou numa... Gabi? Ai, que ruim. Eu tô aqui. Beleza, voltou.
O sinal cortou aqui, a gente não ouviu a sua resposta. Eu ouvi tudo que vocês falaram. Vocês que acho que não ouviram o que eu falei. Agora voltou. Onde eu volto, gente? Ali que você falou que você tá aí no cenário bucólico, é super bonito, mas no dia a dia a natureza mostra um pouco a sua realidade, que parou aí. E congelou aí também. E parou aí de vez. Tá voltando. Tá. Não, eu ia contar que a gente... Eu posso... Oi, voltou. Vamos tentar. Vamos. Agora a gente tá te vendo aí. Vamos continuar, que foi o nosso primeiro queda mais forte. Deve ser uma nuvem que tá passando aí. Pode seguir. Você tá aqui no... Tá rolando uns ventos bem tensos. Choveu por 3 dias e agora tá limpando. Boa. Eu posso desligar e ligar a internet. Calma aí. Não, vamos ver se tá. Acho que já vai voltar. A sua voz voltou agora. E a imagem também agora. Beleza, calma aí. Uhum. E aí, Malfê, tá chovendo em São Voltou? Paulo? Voltou. Aqui voltou. Tem quantos G Pode aí falar no se tá campo? Tem quantos? Aí você tem o quê? Um 4G? O que é aí? É um 3G que raramente chega a 4G. Entendi. Mas já eu imaginei, é tipo uma conexão celular, assim, né? Osso. Na verdade é um chip que fica lá em cima num aparelho que aumenta o sinal e aí me passa para um roteador aqui embaixo. Tomara que esse call não gaste muito do seu plano. Não vai gastar muito do meu plano. Bom, mas estava falando, vamos tentar de novo, que as ilusões aí da floresta de ser bucólico e tal, na realidade é bem diferente quando você chega aí, né? Então, trabalhei numa vinícola em Mendoza que era um casal só. E eram 4 hectares de uva e eles faziam super artesanal. E eles também viveram a vida toda na cidade e se mudaram para o campo aos 45, 50 anos. E eu falei que eu queria morar no campo e ele me falou: a natureza vai te decepcionar. Não querendo dizer não vá morar no campo, mas saiba que a natureza vai te decepcionar. Então, aquilo que você me perguntou há 3 anos ou há 5 anos, se eu soubesse, isso eu acho que não tem muito. Essa ilusão eu acho que não tem muito como desmascarar sem viver no campo. Não dá. Uhum. Você pode tentar explicar e não vai colar. Uhum. Mas eu acho que a ilusão de abrir uma cervejaria e ter uma vinícola e da maneira como a gente imaginou, pelo menos da maneira como eu imaginei, então sem a cooperação de outras cervejarias, é um pouco tentar inventar a roda aqui, num lugar que tem uma gasolina super cara, logística é muito difícil. Eu estou a 25 quilômetros da primeira cidade e ela não é uma super cidade. Eu acho que esse processo de desmascarar ilusões, ele é meio que o processo da vida, né? Porque, né, muito isso. Como é que é ver no campo? Falam que é bom, falam que é ruim. E aí você faz a aposta, você fala, não, quero ver, ou quero acreditar. E aí falam assim, não dá para fazer uma cervejaria naquele lugar. Aí você vai lá. A da cervejaria você ainda está desmascarando, é uma ilusão que você ainda está tirando as cascas e talvez no final a ilusão seja verdadeira. Dava para fazer, não era só uma miragem, realmente tinha água. Acho que é o processo da vida. Se a gente quiser hoje parar e desmascarar todas as ilusões que a gente tem sobre tudo, aí meio que para, porque que você vai buscar, né, a partir daí. Mas o que eu acho... Não, desculpa. O que eu acho engraçado é que a gente se arrepende de poucas coisas que a gente fez. A gente se arrepende mais das coisas que a gente não fez, né? Eu acho que... Então,
mesmo que tenha essa questão de eu vou fazer uma aposta que não vai dar, talvez não dê certo, e eu vou ter que viver com a ansiedade de será que vai dar certo, será que não vai, às vezes eu vou ter que dobrar minha aposta para ver se vai funcionar ou não. Ainda assim, eu acho que é melhor do que você fazer outra coisa e ficar a vida inteira se perguntando e se eu tivesse feito aquilo, sabe? Tipo, mesmo com os perrengues, eu acho que a angústia de você falar, e se eu tivesse feito isso e não fiz e não saber o resultado disso, é pior do que o medo e a incerteza de fazer e não saber se vai dar certo. Tanto é que eu acho que a maioria das pessoas que vão ouvir, assim, e pelo menos eu me relaciono com isso quando a gente falou com o Olavo, por exemplo, é que eu não sei se, não quero usar a palavra errada, que dizer que é uma inveja, mas assim, uma coisa de caralho, a pessoa foi lá e arriscou e fez, e que legal, sabe? Então, eu acho que a maioria dessas decisões e dessas coisas de criar o seu próprio caminho, de fazer, ela vale a pena, mesmo mesmo se você tem uma puta incerteza e mesmo se você tem uma angústia de, mano, será que eu tô gastando meu tempo? Será que depois, se der errado, eu vou ter que voltar e eu não vou conseguir? Mesmo assim, eu acho que ainda é melhor do que você fazer outra coisa e ficar se perguntando, e se eu tivesse feito, sabe? E se eu tivesse feito? Então, isso eu acho muito legal E essa é a minha segunda pergunta, que é sobre a ilusão do ponto de vista da personalidade que você estava falando, Gabi. Porque me parece, isso aí que o Moffett está falando, ele e se eu tivesse feito tal coisa, ele é muito aquela questão do feedback social, eu acho, que não só sobre trabalho, mas sobre, será que eu estou vendo da forma certa também, né? Será que eu estou, que você estava falando. Exato. E aí tem o plano A, que pega o feedback e responde ao feedback, esse é o plano A. E o plano B, ele é muito interessante, que ele é tipo, tira uma resposta da cartola. Então, ele é basicamente assim, se você perder o feedback, ou se você resolver abandonar e cortar o feedback, o que você faz? Você enfia a mão na cartola, gira e fala, Uruguai. Que não é tão aleatório assim, ele é o que vem de dentro de você, né? Assim, o que é que eu quero. E eu acho que muita gente também na cidade acredita que até aquele filme lá Into the Wild, né, que o cara fica falando que a sociedade é esse monstro assim, e tal. E as pessoas acham, eu tiro a sociedade, eu tiro o feedback, isso vai permitir que a minha verdadeira vontade afloresça e eu vou poder entrar em contato com a minha verdadeira forma de querer viver. E eu acho que isso também é uma ilusão. Tem um tanto de verdade, mas tem um tanto de ilusão. Então, do ponto de personalidade, você que agora está vivendo de uma forma que não tem tanto feedback, não tem tanta gente te dizendo o que fazer e como viver, o quanto que você sente que no seu dia a dia consegue aflorar de dentro de você assim o que você quer fazer, e o quanto que às vezes você só realmente não sabe o que fazer e aí faz alguma coisa e vê se dá certo. Caramba, é só pergunta difícil. É psicólogo, né? Só pergunta boa também. Só pergunta que é muito pertinente. Eu acho que são coisas que eu penso muito e sinto muito. Então, eu acho que teve uma percepção boa do que é. Eu, muitas vezes, não sei quem eu sou. Não sei quem é essa persona. A personalidade vai até certo ponto para te identificar, né? Eu acho. Mas ela é uma parte importante. E, às vezes, eu me pergunto quem eu sou, o que me caracteriza. Isso é uma pergunta recorrente. Então, eu acho que é uma... Estamos falando de ilusões de novo, né? Você acha que você vai para o campo e aí você vai entrar em contato com o seu verdadeiro self. Você pode, mas você é a sociedade. A coisa do into the... Oi? Não destrói minhas ilusões. Eu tô aqui imaginando indo pro campo e vivendo uma vida simples. Continua aí, você estava no caminho. Total. Você entra em contato com algumas partes suas que você não conhecia só por estar no silêncio,
né? No silêncio da sociedade que a gente considera externa, mas eu acho que essa coisa do Into the Wild é muito forte, porque ele percebe que a sociedade está dentro dele também. Então, quando você vem para cá e acha que você vai encontrar o seu verdadeiro self, você encontra a sociedade que está dentro de você, na sua cabeça, falando, você não devia ser assim? Você não devia ser assado? Não seria melhor se você fizesse as coisas desse jeito, como as outras pessoas fazem? Porque tá parecendo perrengue isso aí que você tá fazendo. Por que você escolheu só ter energia solar? Agora você pode se ferrar. É um exemplo, né? Total. Não, nessa linha, Não, fala. eu acho... Por que eu acho que eu entendi um pouco da sua situação? Porque eu estou morando agora 3 anos e meio em Praga. E a cultura tcheca, ela, pelo contrário do que a gente possa esperar, ela é muito diferente da brasileira. A ser que a gente espera aquele calor tcheco, aquele samba, aquele gingado tcheco, não existe. É tudo história. Esse estereótipo está errado. O tcheco sambista... E aí, então, eu tive bastante indagação também. E aí você é confrontado com a questão, e aí que bandeira que me carrega? Assim, por exemplo, eu acho que uma coisa que é muito clara, por exemplo, no Brasil, claramente eu sou branco. Aqui, obviamente, a cor da minha pele não mudou, mas eu fiquei muito mais latino, tá ligado? Então, eu até tive alguns anos tive que me acostumar com a ideia de que, não, eu não vou dançar salsa. Eu não sei, eu posso tentar, vou usar meu gingado natural, vou usar aquele percentual de africano que eu tenho no sangue. Não tem salsa em mim. Então, essa aceitação, assim, ela é muito também, é uma outro tipo de natureza. É mais ou menos como se os tchecos, para mim, fossem, de certa forma, como animais, e a República Tcheca é como se fosse a selva. E aí eles interagem comigo e às vezes não tem muito diálogo, é como um animal, sabe? Porque eu não falo também língua, agora que eu estou começando a falar língua, mas não era só de língua, é de forma de entender as coisas e tal. Então esse processo de quem é você é muito interessante, ele realmente tem que ser visto do ponto de vista de um certo isolamento. Mas eu estou falando isso só porque também a gente fica perguntando muito da sua vida, imagino que você queira saber um pouco da nossa. O único problema é que em cada conversa que a gente tem, a gente conta um pouco da nossa. Simplesmente, eu estou em Praga, eu estou casado. Na República Tcheca faz 4 anos, o Malfê está em São Paulo, ele continua trabalhando com música. Eu já não trabalho mais com economia, com bancos, eu trabalhava com análise de dados e agora eu estou meio que num sabático. Só para te dar um pouco da gente também, só para isso não ficar no escuro. Não, ótimo. Quero Gabi, muito saber mais. Malfê? Eu tinha mais umas perguntas que eu queria fazer. Eu queria que você fizesse primeiro uma comparação básica assim, de prós e contras agora que você já teve essa vivência mais isolada e já teve a vivência em centros urbanos grandes, de tipo, o que você sente falta no centro urbano, o que aí não é tão legal, ou é legal e as pessoas não sabiam. Fizesse um pouco dessa comparação. E depois dessa comparação, se você conseguiria falar assim, o que você conseguiu tirar daí que daria para trazer para as pessoas que estão na vida mais tradicional, que daria para incorporar no dia a dia, assim. Tem alguma, tipo, se você tivesse que voltar, por exemplo, para São Paulo, como que você faria ou mudaria a sua vida ou ajustaria a sua vida para que ela ficasse mais tolerável? Talvez seja a palavra que para você era difícil e aí você saiu, mas talvez se tivesse que voltar agora, você tivesse novas ideias de como organizar a sua vida de novo numa outra cidade. Sim. Vamos lá, muitas coisas bem à mente. Vamos começar com os contras, ou o que eu sinto falta. Eu sinto falta de pedir uma pizza no domingo à noite. Eu sinto falta que alguém faça a minha comida entregue na minha porta. Que mais? Eu sinto muita falta da convivência com os amigos e com a família. Eu acho que isso é uma coisa que a gente subestima um pouco, porque quando a gente visita, a gente convive de uma outra maneira, né?
não é essa convivência como era, como sempre foi. Então, acho que essas são duas coisas que fazem falta. E num bar, acho que desfrutar de coisas da minha própria área mesmo. Tomar vinhos diferentes, cervejas diferentes. E ver a vida rolando numa outra velocidade é uma coisa que eu nunca curti. Eu não curto muito voltar para São Paulo. Eu acho esquisito, mas ao mesmo tempo, depois de toda essa questão do isolamento, de não poder voltar para o Brasil, eu sinto um pouco de falta de ver essa coisa louca da cidade, meio frenética, que eu acho que todo mundo sente, talvez. Não tá mais não ocorre da mesma maneira. Que mais? As coisas boas que eu levaria para a cidade. Eu acho que plantar seu próprio alimento, não importa como você está fazendo. Eu tenho um amigo que mora no Canadá, mora num apartamento, mas tem uma hortinha comunitária, urbana, onde ele vai e cultiva. Mesmo na sua varanda. Quer dizer, ter essa relação com as plantas, com as coisas vivas. Eu diria que eu precisaria disso, seria algo que eu precisaria. E a outra coisa, eu acho que é a velocidade das coisas. Eu levo uma vida mais lenta. Então, eu misturei trabalho e lazer, eu já não sei mais o que é uma coisa e o que é outra, em algum aspecto. Eu acabo trabalhando muitas horas por dia, mas eu também tenho o meu ritmo. E eu acho que isso seria uma coisa isso é uma das coisas mais difíceis de encaixar, esse ritmo. Eu tenho um ritmo mais tranquilo e eu estendo o meu dia. Já na cidade, eu acho que as coisas são mais intensas ou intensivas em 8 horas, né? Uma jornada de trabalho. E aí você encaixa a sua vida, digamos, não profissional, nos outros buracos. E aqui as coisas se sobrepõem bastante. Então, eu acho que isso é uma mudança. Eu sinto falta de ter uma rotina estabelecida. Eu acho muito difícil que eu não tenha uma estrutura. Muita liberdade também causa um certo estranhamento, principalmente uma pessoa muito urbana, que foi muito urbana. Então, se você tem pelo menos uma reunião das 3 às 4, você vai fazer as suas coisas em volta disso. E se você não tem, você vai ter que estabelecer uma rotina e se organizar. E aí você vai falar, putz, eu planejei uma atividade externa e não para de chover. Eu tenho que mudar o que eu ia fazer nesse dia. Então, você pode até falar, vou me organizar. E tá, a planta não... A planta... o que mais? Eu achei muito interessante isso que você falou de plantar a própria comida, que foi uma das primeiras coisas que veio na sua cabeça, assim, né? Eu acho que eu nunca, tirando os feijãozinhos que a gente plantava no colégio, no copinho, eu acho que eu nunca tive a experiência de realmente gastar um tempo para plantar algo e depois comer o que eu plantei. Por que isso é? Agora ele que travou. Não sei, você tá ok com a sua conexão, é a dele. Ó, aqui na Europa é muito comum esse negócio de realmente ter só hortinha e ter umas hortas comunitárias também. Aqui perto, eu moro na cidade mesmo, mas tem vários espacinhos que o pessoal vai lá e planta a sua própria comida, bem isso. Eu acho que a cidade... Então, é factível, né? É factível. Eu acho que a cidade precisa considerar bastante essa coisa do telhado, especialmente dos prédios, para tanto energia solar. Bom, eu não sou nenhum especialista nisso, né, mas tanto energia solar quanto horta também nos telhados, e precisa começar a incorporar. Né? Eu queria depois trazer isso para... Desculpa, vai lá, vou falar. Não, imagina. Eu ia só falar que uma das coisas que eu levaria também para a cidade é esse entendimento do tanto de energia que a gente gasta. Porque eu tenho que gerenciar muito os meus recursos aqui. Uhum. A água é energia solar, na verdade, porque eu tenho que tirar com a bomba do poço.
E a bomba é uma das coisas que mais gasta Hum. energia. E eu parei, já faz 3 anos que eu não tenho nenhuma resistência. Mais, nada que tenha resistência. Resistência Então, se diz forno para elétrico, aquecimento secador de de... cabelo. Tudo aquecimento. Você está falando resistência de aquecimento. É isso. Tudo Tá, que tenha aquecimento elétrico através de uma resistência. Então, chuveiro elétrico, acabou. tudo bem, desnecessário. Bom, descobri que talvez todas as outras coisas também sejam prescindíveis. Então, forninho elétrico, todo tipo de aquecimento elétrico, micro-ondas, são coisas que não dá para ter. E aí, você falou que tem uma lareira, você deve ter aquele esquema do fogão a lenha, esquentar a água, né? Você tem isso, não? Não, não tenho. Eu tenho... Você está falando a água do banho? Tava falando da água do banho. Não, eu tenho um aquecedor a gás mesmo. Ah, gás. Porque aí você tá no campo, mas você ainda tem uma entrega de gás recorrente no botijão, certo? Não me entrega, eu tenho que ir na cidade. Ou eu vou num cara a 3 quilômetros daqui que tem uma vendinha rural que Aham. vende tudo. E ele é um ambulante. Então ele entrega Uhum. nas casas. Não é que ele entrega nas casas, ele passa nas casas e você compra comida, gás, Sim. que ele tiver. Ele não passa aqui em casa porque agora eu moro perto dele, mas por um tempo que eu não morava perto dele, ele passava em casa 2 vezes por semana. E você considerou, porque bomba d'água, se você coloca um sistema de manivela com uma caixa d'água, é um negócio, eu não sei, imagino que é um negócio que você poderia todo dia passar 15 minutos bombando água. Eu não sei. É possível isso? Você transformar a bomba em algo mais manual? De bastante água. É bastante, né? A primeira casa em que a gente morou era manual. Era manual. Mas era manual e aí você tinha um chuveiro que na verdade era um balde com um chuveirinho na parte de baixo, você esquentava a água e aí você ia no poço, tirava a água, esquentava a água e punha nesse balde. E aí você acaba usando menos água, porque você tinha que encher um balde que ia na pia, sei lá, e não tinha uma caixa d'água que rega, quer dizer, eu preciso tirar um fluxo de água, eu tenho um tanque de 1.000 litros em cima da casa, eu preciso tirar uma quantidade de água que não seria possível. Seria possível, mas eu ficaria lá. Porque aqui a minha esposa, a família, tem um chalé, mas é muito diferente, né? Quando você fala assim, São Paulo, tem um chalé na montanha, sei lá. Você imagina um chalé suíço. Um chalé tcheco, ele é uma coisa construída durante o período comunista. Ele é basicamente uma casinha de 4 por 3 metros, de uma madeira bem fina, tanto que eles só vão lá no verão, porque no inverno fica muito frio. E lá tem um poço com uma bomba d'água. E a bomba d'água, ela é manual. E aí, a primeira vez que eu usei ela, eu falei, nossa, eu consigo tirar muita água nisso. Porque a primeira vez que você usa uma bomba d'água, você dá uma puxada assim, você dá 3 bombadas, realmente sai bastante água. Só que aquilo que é muita água é porque eu estava querendo tirar um copo d'água. Eu queria beber água. É muito diferente você tirar 1.000 litros, né? Eu consigo imaginar isso. O Malfê tá voltando aqui. Sim. Alô? E aí, Malfê? Gente, desculpa. Que Piscou a luz aqui, caiu a luz da minha casa e voltou. Você mora no campo? Exato. Mas, gente, deixa eu voltar já a pergunta. Eu tinha perguntado, quando eu perguntei alguma dica, a primeira coisa que veio na sua cabeça foi isso de plantar a própria comida. Eu achei isso muito interessante e algo que eu nunca fiz. Por que você acha que isso é tão importante? Por que foi a primeira coisa que veio na sua cabeça, assim?
Só pergunta difícil. Essa pergunta tem uma. Acho que tem como. Não, tem como racionalizar essa pergunta. Mas eu acho que a sensação que te dá pegar uma enxada, trabalhar a terra, ver a planta crescer e aí comer, é uma sensação muito, muito boa, muito gratificante e muito humana. Então, tipo, poderia ter várias razões. Você sabe de onde veio a comida, você sabe como ela cresceu, que é orgânico, né? Que ninguém adicionou nada. Mas eu acho que o principal é a sensação que te dá de poder, e que é fruto do seu trabalho, mas eu acho que é a sensação que te dá comer algo que você viu crescer e que você plantou. Eu posso te Você dar consegue minha... essa sensação com uma hortinha, assim? assim? Posso te dar a minha opinião, Malfê, porque quando você caiu, a Gabi e eu, a gente continuou falando e eu falei que eu também sou bem a favor disso aí. Fora isso que ela falou, eu acho também assim, quando bateu o corona, por exemplo, que todo mundo começou a acumular comida, é um negócio que eu acho que a vida na cidade, especialmente nas grandes cidades, como São Paulo, ela se torna muito frágil, muito frágil. Então tem lá a greve dos caminhoneiros, caos. Subiu o preço do gasolina, caos. Deu um negócio que não dá mais para comida, caos. Então eu acho que no futuro a gente vai precisar refragmentar algumas atividades, como produção energética, produção de comida, para que, beleza, a gente quer viver bem pertinho um do outro numa cidade, beleza, mas vamos ter algum tipo de plano B, né? Senão fica todo mundo investindo nesse plano A e vai saber se não é um bom plano. Então, e aí tem uma outra coisa também, que lá na fazenda tem uma hortinha, na fazenda que meus pais têm. E aí um dia minha mãe falou assim, vai lá na hortinha e pega batata. Você já viu batata? Eu já vi batata, todo mundo conhece batata. Só que quando você chega na horta, você repara que você conhece a raiz, você conhece o que a batata é uma raiz. Você nunca viu a planta da batata. Então, você olha aquele bando de mato, tudo verde, você fala, velho, eu conheço batata, mas eu não sei o que é uma batata daqui. Eu vou ter que cavar todos os pés, ver todas as raízes e ver qual raiz que é uma porra de uma batata. Então, eu achei isso muito engraçado, porque você pega até as coisas que a gente conhece bem e você repara que nunca viu o caule, nunca vi a planta da batata. Então, é real, é realidade, entendeu? É tirar a ilusão. Estuda a vida inteira, né? Fala mais de uma língua e não assim, a gente não sabe. Tá é isso que eu brinquei com a Kate, a minha esposa, outro dia, que assim, imagina você tá morrendo, assim, uma cena, assim, um cara tá morrendo na floresta, assim, e aí tem umas plantas em torno dele, assim, e aí o cara morre de fome e ele não sabe que aquilo era batata, porque era tudo planta. Mas enfim, é uma coisa meio, eu acho, tem a ver, eu achei engraçado a cena, não sei porquê. Então eu acho que é um pouco isso, entendeu? Ô, Gabi, deixa eu te falar, a gente tá chegando em 1 hora aqui, como é que você tá tranquila aí de tempo? Você tem coisas pra fazer? Beleza, a gente costuma dar esse aviso depois de 1 hora, assim, e a gente estende até 1h30, 1h40, assim, que aí já começa a ficar cansativo pro pessoal assistir também. Malfê, eu tenho umas perguntas bem concretas. Não sei se você quer continuar nesse mais assim estilo de vida. Eu tinha umas perguntas mais concretas e de curiosidades que eu queria saber, assim, também de vinho e sommelier, porque eu vi vários documentários de vinho no Netflix e fiquei curioso isso, mas pode falar. A gente chega no vinho depois, então. Então, eu queria te perguntar, Gabi, da energia solar e desse setup aí da sua casa que a gente estava conversando um pouco, porque então você tem aí gás que você traz, você tem um poço artesiano e você tem as placas solares. São quantos painéis que você tem? Eu tenho 12 painéis de 100 watts. Uhum. E 100 watts diários? Ou mensais, o que é? Eu não faço ideia. Deve ser diário. Eu não sei. Uhum. Eu deveria saber. Então, tá bom. Vamos falar praticamente, o que 12 painéis te possibilitam? Aí você estava falando que não dá para esquentar nenhuma água, porque consome muita energia.
e a maioria dessa energia vai para a bomba que tira a água do poço. Não, mas como assim? Não, daria para esquentar a água. Não, você me perguntou se eu esquentava com a lenha na lareira a água. Mas achei que você tinha tirado toda a resistência da... Você tinha falado que... Eu entendi ali que você não estava esquentando mais nenhuma água com energia elétrica. Então não é esse o caso. Eu não estou esquentando nenhuma água com energia elétrica. Eu tenho gás, esquento a água no fogão, esquento água com gás no aquecedor a gás do chuveiro. É isso? É isso. E o que você achou, então, desse investimento nos 12 painéis? E o que você acha de energia solar? Está funcionando para você? Você está gostando? É difícil? É fácil? É barato? É caro? Vamos lá. Para mim, a alternativa era trazer energia até onde eu moro, que seria aí uns para cima de $10 mil. Uau. E Isso para o quê? Para puxar um cabo, basicamente. para fazer Poste. todos os postes, todos os cabos e trazer energia até onde eu moro, até a minha casa. O Estado faz até certo ponto. E depois você tem que fazer o resto. Então, o solar a gente já tinha solar, onde a gente morava antes, que também não tinha energia elétrica. Então, a gente investiu um pouco em painel onde a gente morava antes e trouxe para cá. Eu acho que foram decisões que foram se somando. Putz, a gente já tem solar. E aí a gente está aqui nesse lugar onde temos solar. Vamos investir em mais painéis. E aí você vai colocando mais painéis. Não é que você fez toda a conta antes e falou, putz, isso vai valer a pena. Uhum. Os painéis duram 30 anos. As baterias duram 5. Então é muito bacana ser off-grid e é muito bacana ter painéis, mas quando é muito mais uma questão de ser autossustentável em relação à sua energia do que ser ecológico. Uhum. Porque as baterias a gente não sabe exatamente como descartar ou reciclar. Então, sempre teve essa questão falando, a energia do Uruguai ela é muito limpa. Então, se eu me conectasse à rede e tivesse os meus painéis e fizesse uma interface, eu não precisaria armazenar energia e não precisaria ter bateria. Essa é uma questão do solar. Tem que ser pensada. Se você quer ter solar porque é ecológico, então é melhor que você esteja ligado à rede de energia. É quase mais uma questão do grid ou off-grid. O solar é uma boa produção, mas se você está off-grid, a bateria realmente se torna um problema. Então eu tenho um tanto de bateria, porque às vezes no inverno a gente passa Perrengue. 5, 6 dias chovendo, e aí tudo isso que você conseguiu armazenar te permite se manter. Eu tenho um gerador pequeno que eu ligo de vez em quando, se eu precisar muito, ou se eu quiser usar a serra circular para fazer alguma coisa, tá chovendo, e então não quero ligar algum aparelho com uma potência muito alta, eu vou lá e ligo o gerador por um momentinho. E acabo ligando a bomba e tudo mais. Mas, no geral, com esses 12 painéis e com 4 pares de bateria, cada par de bateria tem 225 amperes total. Então, a gente vai ter aí uns 900 amperes de armazenamento. Tem que ter um inversor que passe esse 12 volts para o 220. E aí a minha casa é uma casa normal, com toda a instalação elétrica normal, mas o meu quadro de luz está ligado no solar e eu poderia ligar o gerador no meu quadro de luz. E aí, é muito técnico, mas só por Dar curiosidade... uma ideia do que eu tenho com esse... O gerador passa pela bateria? Necessariamente o seu quadro de luz conecta sempre com a bateria ou ele tem uma conexão direta com o gerador, direta com o solar? Eu tenho uma conexão direta do gerador com a casa. Caramba, então você tem 3 conexões diretas. O solar direto, a bateria direto e o gerador direto.
E aí você tem um solar bateria. Não, eu não tenho solar direto. Eu tenho os painéis solares que estão ligados através de uma interface, que é um controlador. Você tem um controlador que recebe essa energia e passa para as baterias. E aí eu tenho um inversor que sai das baterias, que é o que transforma o 12 em 220. Saquei. E aí é o inversor onde eu posso ligar a minha casa, na verdade. E aí... Posso ligar qualquer coisa no inversor. Entendi. Eu fiz a pergunta, mas estou querendo escapar da hora que eu achei. Agora fiquei muito na minha fixação da energia solar. Eu quero fazer uma outra pergunta, então, agora. Que é, e como é que foi para você construir a sua casa na árvore? Conta um pouco disso. Tipo, Peraí, deixa eu fazer uma pergunta que Pode, encaixa nessa, desculpa, que encaixa nessa daí. Você tinha dito antes de que você juntou várias habilidades que não... como é que é o termo que você usou? Que não embelezam o seu currículo. Mas aqui você já está falando várias coisas de habilidades que mano, eu não tenho. Assim, você falou com muita propriedade dos seus geradores e de serras elétricas. E conta um pouco assim de que habilidades são essas que você adquiriu e engata um pouco na casa, na construção dessa casa aí. Acho que mistura. Boa. A construção da casa, vou começar nessa. A construção da casa na árvore foi com um amigo que é meio inventor e tudo mais. E a gente, quando a gente chegou aqui, não tinha nada e a gente olhou para 4 árvores e falou, a gente vai fazer uma casinha na árvore nessas 4 árvores. Então, a gente colocou madeiras, vigas de madeira que apertavam essas árvores. E aí a gente colocou... Putz, difícil falar isso. E aí a gente uniu estas... Dá para entender esse sanduíche de 2 madeiras entre 2 árvores, comprido assim, e que quando elas chegam depois da árvore, você une elas depois da árvore e antes da árvore com uns parafusos gigantes, que na verdade são varixas, que a gente chama aqui. Enfim, bastante específico, mas a casinha na árvore foi construída em 4 árvores, não em uma árvore. E para isso eu precisei aprender a usar a serra circular, a serra tico-tico, a motosserra. Aprendi a usar a motosserra. E que mais? Serrote. Acho que é isso, basicamente. Com a motosserra, como Todas é que as outras ferramentas menores. Como é que é com a motosserra? Que é um negócio assustador, né? A motosserra. É assustador e é rústico, né? Ele faz cortes rústicos. A gente usa para lenha. A gente passou muito tempo só com serrote para lenha. E tudo bem, mas é um grande exercício, né? Quando chega o inverno, você tem que pegar toda a sua lenha com serrote. Então, a motosserra ajudou muito nesse aspecto. Ajudou em muitos, muitos aspectos. Você vai construir, você precisa derrubar uma pequena árvore, ou enfim. Então, aprendemos a usar a motosserra. É um pouco assustador. Quando a irmã do Gustavo veio visitar a gente, ele deu um curso de motosserra para ela. E ela gostou muito. É empoderador se você respeita o negócio. Então, isso é uma das habilidades, digamos. Eu não sei, o Malfê diz, eu não... Tem coisas que eu não sei fazer. Sim, mas tipo, eu não vou ser contratada por essas habilidades no meu currículo. Mas é engraçado, porque a gente conversou com o Lucas e a gente falou um pouco disso, dessa coisa do distanciamento entre o seu trabalho e o resultado, né? E tem alguma coisa que traz muita satisfação e muita gratificação de você fazer algo e você ver o resultado. Então, assim,
Você pode ter isso em montar um móvel que você comprou na Tok Stock, sabe? E aí você vai lá e parafusa um negócio super simples, mas você vê uma coisa que eu fui lá e fiz. Então, por mais que você não, assim, você talvez esteja menosprezando no sentido de falar, ninguém vai me contratar por isso, mas é impressionante o quanto essas habilidades eu acho que trazem uma satisfação pessoal, assim, porque toda vez que eu fiz alguma coisa que eu conseguia lá pegar e fazer e ver que eu fiz, eu fiquei muito feliz, né? Então eu acho que a gente menospreza essas habilidades e não deveria. Acho que a gente deveria ter mais dessas. Eu sinto que mesmo eu sei que nos Estados Unidos eles têm mais essa cultura de ter esse tipo de aula, mas no Santa a gente não tinha marcenaria, a gente não tinha uma coisa de ir lá e fazer algo. Todo o do it yourself, É, DIY na Europa e nos Estados Unidos, né? Aqui você não contrata necessariamente uma pessoa para fazer qualquer coisa. É importante você saber, eu acho uma coisa legal. Ah, perdemos a Gabi. Mas agora a energia dela que caiu. nossa, eu imagino que a gente está consumindo da energia e do plano dela lá. Brincadeira. Mas outro dia eu fechei um buraco aqui com o cal. Não é nada, né? Você mistura o pó da cal com a água e aí fica lá uma massa e aí você passa assim. Mas às vezes eu acho que em São Paulo a gente tem muita desculpa para ser bem retardado assim. Você se sente o dono do seu domínio, né? Quando Ah, você resolve, tampei o buraco da parede, eu passei sinto um uma tinta. homem. Exatamente. Eu tô de Eu olho aqui para troquei, ver se ela aparece. eu troquei a resistência do chuveiro esses dias e falei, caralho, eu sou muito foda, troquei a resistência do chuveiro. Queimou de novo 2 dias depois, assim, mas só de você ir lá e abrir o chuveiro e puxar e sai água e põe o negócio de volta. Cara, eu me lembro quando eu tava com a P em São Paulo, que os caras iam instalar o fogão, que era um fogão elétrico. Precisava passar um fio que precisava ser de uma espessura diferente. E aí o eletricista queria cobrar 200, 300 reais, sei lá. E aí ele fez, só que precisou fazer umas conexões entre os fios. Sei lá, precisou refazer. E eu fiquei vendo ele fazer, então eu meio que aprendi. E aí eu refiz o negócio, eu me senti o eletricista. Amarrei um cabo no outro, puxei e tal, fiz toda a troca do fio. É legal, é legal. E o pior é que fora do Brasil, até que paga razoavelmente bem. Esse custo de construção, de essa habilidade de construção, é uma coisa que fica Fora que você escassa. economiza para si mesmo, né? Quando você mesmo Sim. resolve um negócio e... Tem um estilo de vida na Europa e Estados Unidos que é você comprar casas velhas e por um preço bem baixo, aí renova e reconstrói. vende. Eu tava vendo um cara que ele tava morando há uns 5 anos num barco e ele falou, cara, eu só consegui manter esse estilo de viver num barco porque eu aprendi a fazer todo tipo de reforma. Hum. Porque se eu fosse fazer a manutenção do barco eu mesmo, ia ser inviável. Ele teve que apresentar, tipo, um barco tecnológico do cara, assim, com GPS, internet, aquelas internet de satélite gigante. Mas, enfim, ele aprendeu a fazer todas as coisas, sabe? Ele, tipo, mergulhava para limpar o limo Sim. do casco. O livro que você me E deu lá do do Amir Amir Klink. Klink, ele conta disso, de ter que descer. Cara, aquele é muito louco. Ele tava remando o Atlântico inteiro e ainda ele achava espaço no dia dele para descer embaixo do casco e limpar ali. É muito foda. Ele é muito A foda. Gabi mandou alguma mensagem aí no Mandou, ela falou que tá voltando. Facebook? Deixa eu ver se aqui talvez eu faça um corte. Tá bom. Vou fazer. Você pode deixar um pouco da primeira conversa lá e depois fazer um corte. Você me manda o link lá da Mazinha se você quiser que eu faça a marcação. Vou mandar terminando aqui, eu te mando. Tá. Eu já entro agora, eu posso ir vendo isso. Boa. Mas é engraçado, você vai falando com as pessoas, eu tô aqui todo pensando, mano, que curso que eu preciso fazer agora, e às vezes você fala, mano, não precisa fazer nada, velho, vamos para um lugar mais tranquilo. Tá legal esse projeto nosso de falar com as pessoas, né? Tá legal, tá bem legal. Cadê o... Aí. Voltou? Tá conectando o áudio, peraí.
Aí, Gabi? Oi, Oi? voltou? Voltou. Oi, Quem que foi tava mal, falando caiu o aqui. quê? Caiu de... O Malfê estava falando sobre Das habilidades. essas habilidades que a gente não valoriza tanto, né, Malfê? É. O que você acha que foi a que mais mudou pra você, assim, do tipo, meu, aprender a fazer isso foi muito vital, me trouxe muita, sei lá, qualidade de vida ou não sei, montar o gerador ou o que foi uma habilidade que você aprendeu que as pessoas deveriam ter muito antes e não tem? Gerador é, tipo, algo que vem pronto, mas montar o solar, talvez, Ah, não isso sei. foi... A horta, Sim, sim. Gabi. Você plantar a horta, cuidar da horta e colher a horta. Plantar a horta, plantar o vinhedo, porque eu acho que foi uma coisa mais ligada na minha área, fazer meu próprio vinho, começar meu primeiro vinho. Eu sempre fiz vinho para outras pessoas, né? E agora eu estava dirigindo isso. Sim. Então, falar, vou comprar a uva, vou achar e vou fazer. Isso foi muito Vamos, bom, mas eu acho que antes disso a horta foi muito grande e construir foi muito grande. vamos então na conversa do vinho. Que uva que você escolheu? Eu consegui comprar Taná e Merlot só. E Tá. Merlot eu consegui comprar pouco e ela veio, eu fiz um blend, né, uma Gente, calma aí, vocês estão muito fermentação que avançados pra mim. Vocês estão muito avançados. Eu nem sei, Pô, eu nem você não sei. sabe de nada, velho. Ah, mano, eu não entendo de que uva você comprou. Eu não sei. A gente tem que ir de antes disso, gente. vamos lá. É, eu vi aqueles documentários que o cara. Você já viu um documentário chamado Some? Que é sobre, são três Uhum, caras que estão já, prestando o curso de. E é de impressionante. massa. Os caras cheiram o negócio e cospem o vinho e falam: ah, esse daqui é da safra de 1700 e foi plantado Sim, em tal lugar. E você falou que você fez um curso de é. sommelier, então eu imagino que você faz alguma coisa desse tipo, assim, de experimentar e saber dizer de onde, quando, como, ou isso é muito fora? Conta um pouco desse curso de sommelier, o que você aprendeu, como é que é? É um pouco avançado isso de você falar qual é a safra, é até meio coque, assim, tipo, a Como assim, um pouco safra avançado? É tal avançado pra tem caralho. tanto, é muito avançado. Então, esses caras, como você viu no documentário, é até eles que são muito, muito bons, tipo, tem Uhum. dificuldade de, às vezes, de passar nesse teste, né? Se preparam muito. O curso de sommelier, ele te prepara para diversas coisas. Entre elas, servir pessoas, né? Então, conhecer de vinhos das diversas regiões do mundo, experimentar os vinhos. Então, a degustação ela é uma parte, a análise sensorial, digamos, que é isso que você está falando, que eles fazem análise do vinho, né? Degustando, é uma parte do trabalho do sommelier. O sommelier de um restaurante vai comprar os vinhos, vai desenvolver a carta de vinhos em relação ao cardápio que eles têm, fazer as harmonizações, que é casar o vinho com a comida, né? E vai servir, vai fazer o trabalho de serviço também, vai sentir naquela mesa, naquele ambiente, que tipo de vinho que ele pode indicar, tanto pelo preço quanto pela atmosfera dos consumidores, quanto pela comida que eles escolheram comer. Então, num restaurante, o sommelier tradicional trabalha num restaurante, mas ele pode trabalhar numa importadora e aí ele vai experimentar os vinhos e falar, esse eu quero importar, esse eu quero trazer ou não. Mas a análise sensorial tem um outro fator que é muito, muito importante, tanto no vinho quanto na cerveja, que é de entender durante o processo de produção em que estágio está esse vinho, o que está acontecendo com esse vinho ou com essa cerveja. Então, você pode fazer análise sensorial não só do vinho pronto, da cerveja pronta, inclusive, se você está no processo de produção, você não deve fazer só da cerveja pronta e do vinho pronto, mas sim acompanhar essa produção de perto, degustando e
entendendo o que é que está acontecendo. Putz, aconteceu um problema aqui, pode ser que a fermentação tivesse com uma temperatura muito alta, ou eu tive uma pausa na fermentação. Enfim, isso com diversas outras análises misturadas. Então, é essencial. E é essencial para o processo de criação. Você quer entender o que você quer no fim da produção. Então, você precisa entender sobre diversos estilos de vinho, diversos estilos de cerveja e como você vai chegar nesse objetivo. Para o vinho, é bem direto. Você tem uma uva e ela é só matéria-prima e dificilmente você pode colocar ele numa barrica de carvalho, ou você pode colocar, né, para ter aromas terciários, que a gente chama, ou você tem os aromas secundários, são os aromas fermentativos, mas no geral os aromas primários são, e todo o açúcar que ela traz, etc., são essenciais para como o seu vinho vai Encorpar. que gosto, né, ele vai ter. Então me explica um pouquinho das uvas que vocês estavam falando. O que você tinha perguntado, Bruno? Qual que era Qual é a a uva? uva? Porque tudo que eu sei tem, bom, tem uva branca, tem uva tinta, e aí tem espécies de uva. Quando você já falou de blend de Merlot, eu fiquei pensando, eu imaginei que o blend seria um blend, por exemplo, entre dois tipos de uva. Agora, quando você fala um blend de Merlot, eu fico imaginando que todos os componentes são o mesmo tipo. Então, Explica um pouco esse explica básico isso das aí. uvas aí. O que são os tipos de uvas e esses tipos de misturas? Então, as uvas você pode ter distintas variedades numa mesma espécie, que é Vitis vinifera. Estou falando para fazer vinho. Depois você tem uvas de consumo, né? Ah, não é a Fresco. mesma? A uva que eu como, Não é a aquela mesma sem espécie. carocinho verde, não serve para fazer vinho? Não. Você Jura? pode fazer vinho. Tô Você chocado. pode fazer vinho. Mas vai ficar ruim. Mas... E tem uvas que servem para os dois. Mas aí não são as uvas finas, né? Que a gente chama. São uvas para vinho de mesa, vinho de garrafão e tudo mais, que podem fazer parte dessa espécie, mas que foram desenvolvidas, são variedades que foram desenvolvidas para vender fresca ou para fazer vinhos em quantidade, assim, e o que a gente chamaria de vinho de mesa, Mas o que que é o muda vinho de de uma uva caixinha. de comer e uma uva de vinho é o que? É a quantidade de açúcares? Por que uma uva não serve para fazer vinho? Eu achei que toda uva servia. Então, é bem diferente. A, a carga de aromáticos e de taninos, por exemplo, tanino é o que dá a astringência na boca, por exemplo, que tem na casca da uva, por exemplo, da uva de vinho, ela é muito mais alta do que tem numa uva de consumo direto. Então, quando você vai comer uma uva de vinho, ela não fermentou e amadureceu no tempo. Então, você vai sentir muito mais esses componentes, que dão a astringência na boca, etc. Isso não é interessante para uma uva de consumo em fresco, digamos. Então, a uva em consumo em fresco tem uma certa acidez, tem açúcares principalmente, e ela tem uma proporção de polpa para casca muito maior. Ela tem bem mais polpa, que é o que você está buscando. Uhum. No vinho, pelo menos para uma uva tinta, você quer a casca ela é tinta, mas a polpa é branca. Por isso que a gente consegue fazer vinhos brancos ou rosados de uvas tintas, porque se você não deixar macerando muito tempo, tem a ver com o tempo de maceração. Então existe as Blanc de Noir, que seria vinho branco de uvas negras ou uvas tintas. Uhum. Porque você não deixou um tempo macerando essa casca. O que é macerando esse termo? É você deixar elas estocadas num. O que quer dizer macerando exatamente? Macerar é o primeiro processo, que quando você primeiro você vai tirar os engaces, né? Tirar os cabinhos das uvas, e aí você vai ter só as uvas. A maior Muito bons parte dos termos leigos, produtores né? Tirar tira os os engaces. cabinhos. Eles têm Ela tem que diminuir o nível do vocabulário Do dela. vocabulário, assim, né? Cabinho, uvinha. Vai voltar. Eu tenho fé. Ih, será que ela caiu?
Mas acho que ela caiu, daqui a pouco ela volta. É. Mas é impressionante, é um universo completamente à parte, assim, que eu me sinto... Sabe quando você não tem nem o vocabulário pra falar? Mas aí eu vou te dizer, esse negócio de, tipo, da uva é porque você não toma muito vinho. Eu também não tomo muito vinho, mas assim, quando você escolhe um vinho, você escolhe a uva, é o principal, assim. Quando você fala, vou tomar um Cabernet Sauvignon, um Merlot, você está escolhendo a uva. E aí você tem a cava, né, a vinícola. Eu só sei escolher entre tinto e vinho branco, mano. Essa é a única diferença que Quando você eu já sei está dizer. escolhendo entre tinto e branco, você já está escolhendo a uva, porque a não ser que seja realmente uma garrafa transparente, algumas garrafas são todas meio escuras, né? Aí você tem que ver pela uva. Mas é só isso que eu sei. É, Você já viu esse documentário? Esse não. Sommé. É muito bom. Tem esse Sommé e tem um outro que é muito bom que chama Sour Grapes. É, Você já viu esse? eu É não de um... sei, eu vi um de um cara que falsificou vinhos. esse é o É Sour esse? Grapes. Esse é o Sour Grapes. É muito bom Esse é esse. muito bom. A casa do cara tem um monte de garrafa que ele ficava tirando os rótulos Sim. pra vender as garrafas. E eu acho que prova um pouco aquilo que a Gabi estava falando de esses caras que sabem pelo gosto dizer qual é a safra, eles são um pouco assim, cocky, né? Meio full of shit, assim. Porque. É que a diferença entre coque e expertise às vezes é Pequena, né? tênue, né? Porque, Não, tipo, não, eu vou te dizer assim, se você é expert em tênis, tá provado. Você chega lá, você joga bem pra caralho e você ganha dos outros. Então eu acho que depende da área. Mas. na mu- Mas, tipo, quando você tá falando de um expert, você só consegue mostrar a sua expertise no detalhe do detalhe do detalhe. Aham. Entendeu? Você Sim, só com... entendo. Mas se você pega assim um expert em piano, um expert em música, você não acha que é muito visível a Ó, a Gabi expertise? voltou. É, Não, a gente pode argumentar isso depois. tá. É, A mas gente começou uma discussão tangente aqui, Gabi, sobre os experts, os sommeliers, por exemplo, que a gente estava falando que eles são meio coque, assim, quando ele fala qual é a safra tal. E Uhum. aí, eu nem sei quem que está defendendo qual lado, então vamos Não, voltar eu para. falei que eu falei que não é coque, eu falei que para você Eu acho que mostrar a eu sua falei que é expertise, você coque em tem alguns que... lugares, é. 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 Mas eu queria voltar a falar do vinho. Ela estava falando do processo de Maceração. maceração, e aí ela Não, usou o termo dos galinhos, que eu achei engraçado, eu me senti meio ignorante, porque eu não tenho vocabulário. são os engases, né? Que a Isso, gente chama. Mas A gente. é bastante galinhos. específico. Galinhas. Você não quer que eles vão para essa maceração, que é esse próximo processo. Então, você tirou eles, separou, e aí você estruja as uvas. Esse é em espanhol. Vou tentar lembrar em português. Esmaga. Mas Massa? você aperta elas um pouquinho, numa máquina, levemente, só para quebrar a casca e liberar a polpa. Isso é aquele Ou processo abrir. que a gente vê que o pessoal pisava nas uvas antigamente? Exato, eu Ou... fiz pisando o meu, porque uma parte. E a outra parte eles fizeram muito amavelmente na vinícola, e aí eu trouxe em tanques já. Uhum. Então, a partir desse momento, já fica super líquido. Quando você está pisando também. A uva está bem madura. E aí, a maceração é o tempo em que essas cascas ficam em contato com a parte líquida. Porque depois você vai tirar. Quando você consegue a cor que você quer, por exemplo, num vinho rosado, e os níveis de taninos que vêm da casca, os aromáticos que vêm principalmente da casca. Quando você consegue todo esse nível de cor e etc., Mas uma coisa você de geralmente... vocabulário, o tanino é o que exatamente, Gabriel? Desculpa eu te Ela já cortar. explicou, ela falou aquilo É que uma coisa dá do gosto da o boca. gosto da boca. É um químico. Tanino é uma molécula, é um polifenol. Obrigado. Era isso que eu queria. É um polifenol, você tá feliz, meu filho? É um polifenol. Explicou. Bom, e aí você então deixa a casca com a polpa pelo tempo que você quer para tirar a cor, o tanino, sabor. Tanino é sabor, né? Não é? Sabor. Tem sabores, na verdade. Outros
polifenóis que são sabores ou aromáticos, Aham. E aí você né? deixa esse tempo lá, mas isso ainda não é o processo de fermentação. Isso não é fermentação, ou é? As primeiras 24 horas não são fermentação. Então, você está num meio basicamente aquoso e você não está num meio alcoólico ainda, digamos, Hum. né? Então, você consegue, num primeiro momento, extrair mais cor, que são os antocianos, antocianinas, e aí você, depois de um tempo, vai extraindo tanino. Então você tem que fazer uma coisa que chama bazuquear. Eu Bazuquear? manuseei um instrumento para fazer isso, que normalmente é tipo uma pá, que na verdade é assim, né? Tem perpendicular, tem um cabo, que no meu caso eu usei um cabo de uma ferramenta, tipo de uma enxada, e aí na ponta você tem uma placa com a qual você vai empurrar, uma placa com furos com a qual você vai empurrar as peles ou as cascas para dentro do meio líquido. Por quê? Porque quando começa o processo de fermentação, as leveduras produzem gás carbônico. E aí as cascas passam a flutuar, só que você quer que elas entrem em contato com o meio líquido e o meio alcoólico, porque também tem uma extração. Depois que as leveduras começam a produzir álcool, tem uma extração. Você quer que elas entrem em contato. Então se forma o que a gente chama de chapéu, em que as peles ficam flutuando por causa do CO2, e você tem que ir lá. Eu fiz meia hora por dia, é o que eu gosto, ou no começo 2 vezes por dia, meia hora em cada momento. Depois de alguns dias você pode fazer 15 minutos e é bem artesanal. Você vai lá e fica, tipo, empurrando essas peles para elas serem em contato com o meio líquido. E a questão do tempo, Gabi, tipo, por que tem uns vinhos que, sei lá, tem às vezes centenas de anos, né? Tem um vinho de 200 anos, não tem umas coisas super antigas? Por que alguns estragam, outros não estragam, alguns super antigos eles parecem que ficam melhores com o tempo? Sei lá, qual que é a função do tempo? E por que melhora, piora? Como é que é isso? É o processo de maturação, isso. Então, você já fermentou. Os açúcares foram totalmente consumidos. Normalmente, eles foram totalmente consumidos, principalmente num vinho de guarda. Porque isso é um tipo de estabilidade biológica também. Se você não tem mais açúcares simples sendo consumidos, você não vai ter mais micro-organismos tentando consumir aquilo e estragando, digamos. Então, você continua tendo leveduras, elas estão ali trabalhando. É um meio vivo, mas você já tem algum tipo de estabilidade, porque você não tem tanto alimento disponível. O processo de maturação depende, os vinhos de guarda que duram muito tempo, normalmente eles são mais alcoólicos, mais ácidos e tem mais taninos. Todos esses são fatores de longevidade para o vinho. Então, você vai fazer um vinho jovem, que tem pouca maceração, extraiu pouco tanino, não tem tanto açúcar, portanto não produziu tanto álcool, não tinha altos níveis de acidez, que é uma coisa que você estabelece no vinhedo, né? Você tem que equilibrar a maduração dos açúcares junto com os aromáticos, junto com os taninos, junto com a acidez, para criar um certo equilíbrio depois no vinho. Então, esses vinhos jovens não vão conseguir durar muito no tempo. Outro fator de longevidade é que você coloca em barricas. Então, a barrica também dá taninos para o vinho e permite essa longevidade. Mas aí para você como produtora, você já pensa nisso, assim, eu vou pegar essa safra e um pedaço dela eu vou vender agora, fazer um vinho jovem, e um pedaço dela eu já guardo para daqui a 80 anos, ou você já faz uma safra pensando que isso é um vinho que seus filhos, seus netos vão consumir? Como é que é isso no nível pro produtor? Eu vou fazer um vinho que só vai ser aberto numa outra geração, sabe? Eu nunca vou consumir esse vinho. E você acaba descobrindo isso durante a produção de vinho. Você faz a análise das uvas, né?
E daí você fala, putz, essa safra vai gerar vinhos com bastante álcool, porque eu já estou vendo que as densidades são altas, então a planta produziu muitos açúcares nessa determinada uva, bastante tanino, tem uma boa acidez. Todas essas análises você está fazendo constantemente antes de colher, até porque você tem que estabelecer a data de colheita. A data de colheita pausa todo o processo. Então você fala, eu quero neste momento, porque eu quero que o meu vinho tenha essas características, tanto de acidez, de açúcares, de taninos. Então você tem um pequeno Açúcares laboratório aí para convertentes em testar álcool. essas coisas. Hum? Você tem um pequeno laboratório aí para testar essas coisas dos seus vinhedos. pH-metro. Eu não tenho todas as coisas que eu tinha na faculdade, por exemplo, ou nas vinícolas em que eu trabalhei. Mas parte dessas análises vem do vinhedo de quem eu comprei as uvas também. E aí as outras análises eu faço ao longo da produção. Então, pH-metro, densímetro. Basicamente são as duas principais ferramentas que eu tenho. Por que o Uruguai é bom para vinho, o Rio Grande do Sul é bom para vinho, mas Minas Gerais não é? Tem Minas alguns Gerais novos em Minas, né, que é meio montanhoso lá. Mas por que o meu trabalho de mestrado foi... por que Mato Grosso não é? Enfim, você escolheu um outro exemplo. Né? Por que não são consideradas regiões, né, de produção de vinhos de qualidade? Normalmente, os vinhos são produzidos na zona temperada, né? Então, climas mediterrâneos, climas temperados, porque a uva tem um ciclo, a uva é de clima temperado, pelo menos a uva esta de produção de vinho. E então ela passa por um ciclo. Ela tem um período de dormência que não acontece nos vinhedos tropicais, por exemplo. Né? Então Sim. tem toda uma adaptação, se você quer. Essa dormência é tipo o inverno, assim, onde ela pode Exato. ficar ali recolhida. Ela pausa a maior parte das atividades metabólicas dela e dorme. Isso tem muito a ver com armazenamento de açúcares, armazenamento de recursos que ela vai usar depois, quando ela voltar ao crescimento vegetativo dela e depois quando der flores e frutos. Então, Gabi, além disso, é o clima na maturação, né? Clima Me parece que tem que ser quente e seco, é isso? Então, é bom que não seja tão quente, né? Tá. Então, a qualidade da uva, o estado sanitário, ele também depende que não seja, mas tem que ser relativamente seco, né? Não pode ser úmido, muito úmido, e não pode chover, principalmente durante os últimos estágios de maturação. Então, isso é essencial. E o Uruguai, bom que tem amplitude térmica também, que de dia seja quente e de noite esfrie. Existe um equilíbrio também na produção daquilo que eu falei, na produção de acidez e de açúcares. Mas você tem só quente, 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 você vai produzir muito açúcar, você vai até produzir aromas de geleia. E eu acho que aquilo que o Alfê falou sobre a maturação do vinho, agora no tempo, porque uns duram mais ou menos. A uva, o vinho é uma continuação da maturação da uva, como se fosse. E às vezes essa maturação acontece no pé. Então, se eu colhi um vinho com aromas muito frescos, de framboesa fresca, morango fresco, com bastante acidez, eu estou quase que colhendo essa framboesa. Essa framboesa com a sua acidez, com o seu frescor. Se eu deixar essa framboesa, né, porque são os mesmos compostos. Quando eu falo, tem aroma de framboesa, é porque tem uma molécula que tem na framboesa. Tem uma molécula naquela uva que tem na framboesa, uma molécula aromática. Se eu deixar no pé, isso vai evoluir para aromas de fruta madura. Os mesmos compostos, porque eles têm cadeias, né, E todas essas são opções. Você pode decidir trabalhar com esses compostos de fruta madura, trabalhar com os compostos mais
anteriores e daí vai dar vinhos diferentes. Vai dar vinho diferente. Normalmente um vinho muito elegante, um Pinot Noir da Borgonha, tem uma boa acidez, tem esses aromas de fruta fresca num primeiro momento. E aí, durante a evolução do vinho, ao invés de esperar essa evolução no pé, durante a evolução do vinho, acontece que esses mesmos compostos de fruta fresca vão se transformando em fruta madura, compota. Então, essas características sensoriais que os caras vão lá e falam, tem aroma de compota de não sei o quê, vão evoluindo até fruta seca. Então, se tem um vinho do Porto, você vai falar, fruta seca. E aí é muito diferente se ele amadurece no pé ou se amadurece no processo. Isso é uma diferença absurda. E eu achei interessante que então a uva, ela não é uma coisa só de temperatura média. Ela, na verdade, ela demanda uma variabilidade. Os ciclos, né? Eu acho isso muito interessante, porque é isso aí, né? Vamos supor que você possa ter um lugar onde faz 25 de dia ou 30 de dia e faz 10 de noite, né? Na média, 30 com 10 é 20. E você tem outro lugar que está sempre 20. O lugar que faz 30 com 10 vai ser melhor que o lugar de sempre 20, certo? Talvez. É muito perigoso. Não é tão preto no branco, assim. Porque tem muitos estilos, tem muitas variedades de uva. Tá. Então, tem variedades de uva que se adaptam a climas mais quentes, então, sul da Espanha. E aí tem variedades de uva que se desenvolvem melhor na Alsácia. Sim, aqui no sul da República Tcheca, na Morávia, tem alguns bons vinhos, são todos brancos. Os que eu gosto são todos brancos. E aqui não é uma região muito seca, nem muito quente. Obviamente tem. Então, é uma outra adaptação. Né? Exato. Ô, Gabi, a gente está chegando aqui no final aqui do nosso podcast. Eu queria fazer umas finalizações aqui, umas últimas perguntas. Não sei se o Bruno tem mais alguma pergunta específica de vinho. Mas eu queria... Você tinha falado que, em relação ao tempo, né? De que o tempo passa mais devagar aí e o ritmo de vida é mais devagar. Eu queria que você falasse um pouco quais são agora os seus planos para... Assim, eu tenho planos para daqui a 1 ano ou para daqui a 2 anos, mas eu imagino que os seus planos também sejam mais estendidos. Como é que estão os seus planos aí de futuro? Você está pensando em coisas de 5, 10 anos? O que você quer fazer aí? Qual que é os seus planos aí para o futuro? Então, um dos planos é esperar essas uvas crescerem, talvez plantar mais uvas. Então, elas vão começar a dar toda a produção máxima que elas podem dar em 5 anos. Ou seja, daqui a 4 anos. Então, isso é algo que se espera. As árvores de fruta que eu plantei também vão demorar bastante para dar. Então, isso tudo é no longo prazo, digamos. A mesma coisa para a cervejaria, eu acho. A gente está planejando fazer a nossa cerveja em outra cervejaria, testar o mercado e entender se realmente, o nosso mercado local aqui, entender se realmente vale a pena a gente ter o nosso próprio equipamento ou se a gente vai seguir fazendo cerveja em outros lugares. Já o vinho, a ideia é fazer aqui, é oficializar mais e construir um ambiente para o vinho, e aí ter barricas e etc. E aí o plano mais concreto até agora é não ter a produção de cerveja nossa própria num primeiro momento, mas ter um bom laboratório e ter o nosso equipamento de fazer cerveja a princípio, que possa, e esse laboratório pode ajudar tanto a produção de vinho quanto a produção de cerveja em outras cervejarias e a criação de receitas. É uma coisa que a gente tem feito já faz um tempo e a gente conseguiu reunir bastantes dados. Então, a gente acha que isso pode ser muito útil para outras cervejarias também. Tem uma febre de cerveja artesanal e as pessoas falam, quero viver disso. E aí elas têm uma produção, mas elas não se atentam a certas análises que podem, ou certas técnicas que podem ajudar a produzir cervejas mais bacanas. Você vai conseguir mandar para cá algumas amostras para a gente experimentar?
mas os Correios do Brasil não mandam líquidos. Isso é um problema. Se você quiser, eu posso também aqui da República Tcheca, sabe que aqui também cerveja é Pilsen, primeira coisa, né? E aí, quando eu voltar para o Brasil em setembro, eu posso trazer algumas, se você tiver alguma curiosidade, alguma meio específica, assim, que você quiser provar, você fala e eu trago. E isso que eu achei muito legal daqui, em comparação com outros lugares, é que basicamente a cena toda aqui da cerveja são artesanais. Você tem uma pulverização muito grande das marcas e são todas meio idênticas, porque é uma coisa bem de Europa, assim. Eu acho inventar a moda era algo quase profano, assim, porque a cerveja até começou nos monastérios e tal. Se alguém virasse com uma receita muito diferente, as pessoas imediatamente falavam, mas isso aí não é uma cerveja, não é um pilsen. Então são todas extremamente bem feitas, extremamente parecidas e cervejarias bastante pequenas. É uma cena bem interessante de cerveja Total. aqui. Posso puxar uma coisinha sem me estender muito do que você falou? Claro. Eu acho que é muito, muito interessante. Essa coisa da inovação estava muito, muito com os belgas. E então é muito interessante assim entender, porque a Alemanha, a República Tcheca, a Áustria tinham estilos de cerveja muito estabelecidos, né? Por região, na Alemanha, por exemplo, ou na Inglaterra, estilos que você faz assim. Então tem uma anedota muito interessante que um cara foi perguntar para um inglês como se fazia tal ale. E ele fala, desse jeito, com tais temperaturas, tanto de cada malte e tudo mais. E aí ele perguntou para um outro inglês e o inglês falou exatamente a mesma coisa. E aí, quando ele foi perguntar para um belga como fazia tal estilo, ele falava, bom, eu ponho uma bruxa preta. E o cara da duas quadras daqui põe uma bruxa branca. Quer dizer, tem uma individualidade criativa no belga e todo mundo no mundo cervejeiro fala que os belgas são loucos, porque não tem uma regra. Na Alemanha tem uma lei e se você não cumprir essa lei, você não pode chamar a sua cerveja de cerveja, né? E essa lei fala que você tem que fazer com tais ingredientes a sua cerveja. Os belgas, eles põem os ingredientes que eles quiserem, eles inventam. E não é nem por regiões, quer dizer, eu tenho a minha cervejaria e tem o maluco ali da outra cervejaria que está produzindo uma cerveja de outra maneira. E isso ressoa muito com a gente na criação de cervejas, né? Não ter essas amarras, se você puder, no processo criativo. Que foi quando... Nossa, isso ressoa muito comigo, porque eu trabalhava numa empresa belga e quando eu vi as cervejas belgas, né? Que você vai lá no Delirium, o bar, o Delirium Noturno ou Delirium Tremens, não sei... e aí eles gostam porque eles são o bar com mais de 1000 cervejas diferentes. E uma das cervejas mais comuns na Bélgica é uma que tem cereja, que para qualquer tcheco, alemão, inglês, é tipo, cala a boca, sai daqui, o que você está fazendo? Colocou cereja na cerveja. E eu me lembro quando a Colorado apareceu, que eu acho que na minha cabeça a Colorado foi a primeira artesanal maior, assim, com a cerveja de rapadura deles. Que é aquilo que você estava falando. A gente não pode virar e tentar fazer as Pilsen, tentar fazer a Stout, tentar fazer... Pode tentar, mas assim, deixa... Não é a mesma coisa. É deixa plágio, o alemão, né? deixa o inglês... Não Deixa é que é eles falarem. plágio. É que esses caras, eles estão tão noiados com isso que se vai ter alguém que é fanático, deixa aqui. E é legal, quando você está aqui, é legal isso que eu aqui na República Tcheca, eu adoro como eles olham para o belga como uma aberração cervejeira. E isso é legal, é engraçado. Agora, para o Brasil, tem que muito mais olhar esse negócio do belga, né? Que é de colocar rapadura, de tentar acrescentar os seus próprios elementos, né? Sim, com certeza. Não é exatamente um plágio, mas é uma certa imitação. E quando a gente tem mais liberdade criativa, a gente consegue criar coisas mais autênticas, porque a cerveja tcheca ela é muito autêntica, mas ela tem essa tradição. Eu não vou conseguir fazer uma Pilsner tcheca aqui que não imite uma Pilsner tcheca. Exato. E aí tem até outro problema, que é aqui, quando você pega essas tradicionais, o controle de qualidade é muito alto. Então, a variação é realmente muito, muito baixa. E eu acho que quando você tenta uma receita nova, você consegue aceitar variações que em outras cervejas seriam consideradas talvez erros ou inaceitáveis.
porque você está tentando algo novo. Então, enfim. Gabi, foi muito Sim. legal ter você aqui, meu. É. Foi um papo muito legal. Eu queria ficar aqui mais tempo, porque, meu, tem muita coisa que eu queria saber ainda. Eu acho que a gente pode pensar numa segunda onde a gente fale mais de cerveja. Com certeza, meu. A cerveja ela é muito, muito rica. O vinho ele vai até um determinado ponto, e eu adoro. Mas a cerveja, ela tem... A gente faz um próximo tomando uma cerveja, né? Sim, eu queria mais tarde. Quando eu falei mais tarde é porque eu queria estar tomando uma breja. Eu vou agora, eu que pedi para ser esse horário porque eu tenho que ir para um bar agora às 6, e aqui já são 6 horas, e eu vou tomar cerveja. Então, muito bem, pensa na gente. Vou pensar em vocês. Com certeza. Gabi, foi muito legal. Em breve a gente posta aí esse pra galera ver, porque eu acho que muita gente vai ficar surpresa aí com tudo que você tá fazendo. Muito legal. E é isso. Obrigado aí pela atenção e vamos marcar mais um aí tomando uma cerveja. E foi ótimo te ver e saber de você. Muito bom saber de vocês. Vamos fazer mais. Sim. Valeu, Gabi. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.